Bom, Pauta Especial está de volta, comigo aqui no estúdio o reitor da UNEAL, Jairo Campos. Vamos continuar conversando, né, reitor? Falar dessas possibilidades de expansão da UNEAL. Existe, né, possibilidade para ir além dos campos já existentes? Olha, como eu já falei, Alagoas reúne uma necessidade muito grande de democratização e de acesso do ensino superior público. Porque o privado ele já está aí cumprindo o seu papel, né, sem entrar no mérito da especificidade dele. Eu penso que num país como esse, em que só colocou, em pleno século XXI, hoje, 20% dos seus jovens em idade correta na universidade, então não dá para negar a importância da iniciativa privada. Com certeza. No nosso caso, eu sou um defensor da coisa pública porque é o lugar de onde eu falo e é o lugar onde eu costumo me ver. Eu venho de uma origem humilde, né? Meus pais são agricultores, minha mãe merendeira aposentada do Estado. Então, foi pela universidade pública que eu consegui ocupar, né, o meu espaço profissional. Então, eu penso sempre em cada ato, cada ação desenvolvida, e sempre me coloco como exemplo, né, nas minhas falas, nas formaturas dos meus alunos. Então, assim, necessidade de expansão existe, porque a média nacional é de 20% de 18 a 25 anos na universidade, considerando a participação da iniciativa privada, não é? Então, há uma carência muito grande nacionalmente. 80% dos nossos jovens em idade correta estão fora da universidade. Não é? Então, interesse de expansão, necessidade de expandir, justificativas para incluir mais alagoanos carentes na universidade pública, nós temos de sobra. No entanto, as nossas limitações são muito grandes. A gente tem são 33 cursos espalhados nos 6 lugares. Né? Então, toda discussão que vem no sentido de abertura de campus, abertura de curso, é uma discussão que tem sido feita com muita responsabilidade, porque manter uma universidade funcionando, um curso superior funcionando, com a exigência que se coloca hoje pelos órgãos avaliadores, controladores, né, lá no Ministério da Educação, é uma responsabilidade muito grande. Então, assim, não adianta você abrir um curso sem ter professor, sem ter estrutura, né? Porque esse curso vai ser mal avaliado, vai vulnerabilizar o nome do Estado, da própria instituição. Então, a gente tem encarado uma política de fortalecer os cursos já existentes. Nós expandimos o curso de Direito para Maceió esse ano, nós começamos agora, né? Fiz a aula inaugural há 15 dias, porque o campus só tinha um curso. O curso que era oferecido era administração pública, então tinha um staff de advogados, professores advogados, que poderiam ministrar nos 2 cursos, em função da afinidade, né, das 2 ciências. Então a gente abriu, porque a gente já tinha uma estrutura institucional que garantia o funcionamento desse curso sem grandes problemas. A ideia seria crescer aos poucos, mas de maneira e com responsabilidade, sólida. Exatamente. Para que não adianta, como o senhor falou, aí abrindo o curso por aí, o negócio não dá certo mais para frente. E assim, Luiz, tem uma dimensão da universidade, que essa sim a gente tem trabalhado para focar muito, que é a dimensão da pós-graduação, stricto sensu. Que é o assunto que eu ia entrar agora com o senhor. Na verdade, já existem professores aí que estão indo para o doutorado fora com uma parceria. Explica isso para mim. Isso. Quando a UNEAL ela deixa de ser uma fundação universitária e passa a ser uma universidade, ela se reestrutura em todas as suas dimensões. Uma dimensão que a lei brasileira, a Lei Diretrizes Básicas da Educação Nacional exige de nós, é a oferta da pós-graduação stricto sensu em nível de mestrado e doutorado. Então, a UNEAL... Estamos no 2º ano, estamos com 2 turmas do nosso mestrado em Dinâmicas Territoriais e Cultura, lá em Arapiraca. Né? É o 3º mestrado do interior de Alagoas, que a UFAL oferece um em Agronomia em Arapiraca e oferece outro na área de Zootecnia na unidade de Viçosa. Né? Então, é o 3º curso de pós-graduação stricto sensu no interior do estado. Coisa boa. A gente tem 2 cursos inseridos na plataforma da CAPES, aguardando resultado. Um em zootecnia no sertão e outro na área de transdisciplinar, mas envolvendo a área de manejo de solos, com os biólogos que lidam com essa questão de plantas, não sei o quê, de uma especificidade dos nossos doutores lá. E agora, assim, a pós-graduação a gente realmente está enfocando assim como uma efervescência maior. Pela necessidade que a UNEAL tem de ofertar os seus programas próprios, e pela necessidade que a UNEAL tem de formar os seus quadros em nível de doutoramento, para que a gente possa submeter futuras propostas de mestrado e estar fortalecendo esse cordão da pós-graduação. Então,
Agora, nós estamos com 2 programas de doutorado em funcionamento para qualificar os mestres da casa, os professores da casa que tinham mestrado. O corpo docente da própria casa. Isso. Um em letras, com a Universidade Estadual de Maringá, outro em educação, com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Foram 2 programas que foram escritos, submetidos ao portal CAPES, aprovados. Esses cursos já estão em funcionamento. Nós estamos com 30 mestres da casa se qualificando em doutorado, nessas 2 áreas, educação e letras. Logo, logo a gente vai estar podendo emplacar mais 2 programas de mestrados próprios em letras, em educação, quando do retorno dessas pessoas à instituição. Então, investir em qualificação humana, criar as condições infraestruturais para que os campi da UNEAL possam absorver e sediar essas demandas, então é o dever de casa que a gente está cumprindo fazer. Expandir na pós-graduação, sim, pela necessidade de democratizar a pós-graduação nesse país, em Alagoas. Alagoas é um estado ainda muito pobre, um estado brasileiro que consegue apenas, nessa época, nesse momento do conhecimento, do acesso às informações, apenas 3 cursos de mestrados. É muito pouco, então a gente precisa realmente ampliar e fortalecer essa conjuntura. Pela própria exigência da lei, que exige X programas de funcionamento, quando do recredenciamento dos nossos atos, e pela função social que o Estado traz, né, que indubitavelmente requer esse comprometimento político, social, de fortalecer essa parte da dinâmica da universidade pública, que é o que faz diferenciar a universidade pública, Luiz, das faculdades privadas por aí. Né? A universidade pública ela faz ensino, pesquisa e extensão. Ela precisa fortalecer a sua política de pós-graduação, porque na pós-graduação, em nível de mestrado e doutorado, é onde sai a pesquisa qualificada, é onde sai aquele protótipo. É onde sai a produção do conhecimento acadêmica com excelência. Dita, né, Heitor? Exatamente. Então é interessante isso. Por exemplo, na Universidade do Rio Grande do Sul, essa parceria serão 18 doutores daqui a alguns anos, e isso fortalece essa questão toda de se instituir um programa próprio de pós-graduação. Olha, a UNEAL hoje tem 40 doutores. Somos 150 mestres. Maravilha. Então a gente está com 30 em Paraná, no Rio Grande do Sul, mais outros tantos que estão fazendo seus doutorados nos programas, né, fruto do interesse particular de cada um. Então daqui a pouco a gente tem dobrado a quantidade de doutores na casa. Então isso implica dizer que a gente vai ter para quase 100 doutores. Isso reflete uma instituição mais forte. Né? Isso reflete exatamente na facilidade que a gente vai ter, da ampliação das possibilidades da gente criar novos programas de pós-graduação e consolidar definitivamente essa coisa de que para fazer mestrado e doutorado não precisa sair do interior de Alagoas para ir para Recife, para ir para Aracaju, para vir para Maceió. E aí a gente volta até o que eu falei no começo da nossa conversa, que isso também ajuda a formar aquela pessoa que está ali no interior e ela vai continuar produzindo conhecimento e desenvolvendo o próprio local de nascimento. Então isso é uma maneira, é o papel da universidade para o desenvolvimento econômico, cultural, social do interior. Isso é muito importante. Uma coisa que eu me preocupo muito, Luiz, a gente acabou de fazer um concurso público que entraram quase 100 professores, né? O governador Renan Filho nomeou, está nomeando outros que pela necessidade. Uma coisa que fica muito clara nesses concursos é que, em função do norte e do nordeste do Brasil, ainda não ter investido nas suas políticas de pós-graduação estricto sensu, nesses concursos, a turma do Sul Maravilha, com todo respeito, que o Brasil é um só, né? Mas as pessoas vêm de fora para cá, muitas vezes não entendem nada das nossas singularidades, quer dizer, precisa haver todo aquele trabalho de se apropriar disso. Por conta da capacitação, acabam pegando as vagas. Eu, por exemplo, eu não sou alagoano, eu vim do Rio Grande do Norte, mas nesses 13 anos eu me dediquei a conhecer essa esfinge chamada Alagoas para que eu pudesse, com o meu profissionalismo, corresponder. Mas muitos companheiros que vieram de fora, do meu concurso, por exemplo, já foram embora. Né? Então, assim, quando a gente emplaca essa política de pós-graduação, a gente começa a formar nossos quadros. E quando a gente começa a formar nossos quadros, essas pessoas já vão concorrer nos próximos concursos. Heitor, então a gente já vai estar aí. A gente tem um minutinho, mas eu queria muito falar de um último assunto, que a UNEAL foi a primeira instituição que ofertou uma disciplina de educação fiscal no ensino superior. E eu achei isso muito interessante. Qual a importância disso? Vamos tentar falar isso rapidinho. Olha, o nosso curso de contábeis tem estabelecido uma intimidade muito grande com a Secretaria da Fazenda a partir dos órgãos de tributação. E uma coisa que ficou muito clara para nós é de que
esse processo de educação fiscal precisa ser ensinado na escola. Verdade. E se você tem um curso de contábeis que não trabalha isso, precisa trabalhar. Então a gente implantou o NAF, linkado com a Receita Federal, com o Cefaz, onde os nossos alunos prestam aquele serviço de assessoria de simples, de desburocratização de CNPJ, uma série de ações que eles desenvolvem. E uma das coisas que ficou muito clara para a gente era de que a gente precisava criar essa disciplina de educação fiscal no curso de contábeis para começar a formar uma geração de novos contadores com essa visão. É uma coisa que tem se tornado cada vez mais exigido da sociedade brasileira. Nunca se exigiu tanto depois da saída da Dilma, Verdade. essa coisa toda dos cuidados com a responsabilidade fiscal. Então, a ideia vai nessa direção. Né? Então, a gente entrou aí como sendo uma das primeiras instituições brasileiras a incorporar isso. É bom, um pioneirismo muito bom. Reitor, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. É sempre uma grande satisfação tê-lo aqui. Seja sempre bem-vindo. Eu que agradeço. O Arlindo Monteiro é um artesão conhecido em todo o Brasil pelas esculturas feitas em palitos de fósforo. Ele consegue captar até expressões faciais nas minúsculas peças, já imaginou isso? Ele começou a carreira no artesanato em um meio, digamos assim, menos delicado e foi aos 14 anos esculpindo em troncos de coqueiro inspirado nas carrancas do São Francisco. Arlindo Monteiro trabalha com artesanato há 30 anos e o palito de fósforo é a matéria-prima principal de sua arte. Arlindo começou a carreira com grandes peças em madeira, mas diz que depois de um sonho, mudou para o palito de fósforo. Era difícil você vender as peças grandes, porque para levar é muita dificuldade e o valor às vezes era alto. Aquelas horas que você fica, sabe, digo, meu Deus, por que a gente que trabalha tanto passa tanta dificuldade? E aí eu fui dormir, sonhei, vi um Cristo entalhado em um palito de fósforo. Essa foi a primeira peça que eu fiz. De domingo a domingo, ele vende o trabalho pessoalmente no mercado público de artesanato, ao mesmo tempo em que vai produzindo uma nova peça. Com fósforo, ele pode fazer qualquer peça que venha à mente. Santos, artistas, personalidades, políticos, personagens culturais. Eu tenho o que eu vendo mais. Mas se por um acaso você quiser qualquer peça, você quiser fazer a tua escultura num palito de fósforo, você traz a foto, que pela foto eu faço. Arlindo ficou conhecido nacionalmente no ano de 2004, depois que suas miniaturas foram escolhidas para estrelar a abertura de uma novela. O Silvio de Abreu, que era o escritor da novela, disse, e aí, Range, o que é que tu tens de novo? Bem, a minha ideia seria fazer todos os personagens da novela em palito de fósforo, filmar ele em película de cinema, as pessoas vão ver as peças grandes, só no final que as pessoas vão ver o artista, um na mão de um homem, um na mão de uma mulher, e os dois vão se beijar, e aí onde as pessoas vão ter noção do trabalho. Arlindo viaja o país e a América do Sul apresentando sua arte em feiras de artesanato. Ele vive exclusivamente das miniaturas e faz questão de revelar qual o segredo para produzir um trabalho tão diferenciado. Eu trabalho com obra de arte que não tem 10 pessoas que faz no Brasil e é um trabalho que em qualquer canto cabe, fácil de transporte e totalmente diferente. Bom, o Pauta Especial fica por aqui. O nosso próximo encontro é às 11h30 da manhã. Lembrando que 4h30 da tarde tem reprise. Até lá.